conceito de melhor, especialmente o melhor de todos os tempos, GOAT, The Greatest of All Time, vai ser subjetivo assim lá no consciente coletivo imaginário dos fãs populares e hardcores do MMA. Se salve, gente amiga do canal Super Lutas, eu sou Mário Filho e proponho essa discussão que eu acho sim que já é válida. Quem é o melhor peso-pena da história? Volkanovski ou José Aldo Júnior? Para os gringos, Volkanovski está levando a melhor. Os gringos são desapegados emocionalmente, sentimentalmente, não tem nada a ver com José Aldo. Gostam de nocautes, gostam da porrada, e é o que o Volka tem entregue indiscutivelmente, sem a menor negociação nos últimos desempenhos, nas últimas performances. Já o brasileiro é muito mais emotivo, muito mais sentimental, tem mil razões para isso. O José Aldo é um dos nossos heróis dos esportes individuais da atualidade. Tivemos, antigamente, Guga Kirten, Ayrton Senna, Popó Freitas, mas, na atualidade, os nossos heróis nos esportes individuais são os campeões de MMA, Hall da Fama e os surfistas, né? Filipinho, Medina, Ítalo Ferreira. No caso do Zé Aldo, muito principalmente, é o campeão do povo, tem o longa-metragem, tem o filme Mais Forte que o Mundo, o que faz com que a gente se identifique e se apaixone muito mais por essa história de superação e a garra que é tão inerente ao brasileiro. Mas, para opinar quem é, afinal de contas, o melhor peso-pena da história, eu passo a palavra para atletas que estão em atividade, para ex-campeões do UFC e também para especialistas no assunto. Fala aí, Marinho, galera muito boa de luta do Super Lutas. Olha, essas polêmicas, essas discussões, né, sobre quem é o melhor, quem tem um legado mais impactante, sempre pairam aí, né, sempre fazem parte das resenhas, dos bate-papos aí, das discussões, dos fóruns, né, sobre MMA. Fala, galera, beleza? Sou Maurício Shogun, vim aqui falar que, na minha opinião, o maior peso pena de todos os tempos é José Aldo. Eu acho que ele reinou por muitos anos. Então, para mim, meu voto é no José Aldo. Mais do que argumentos numéricos de cartel, quantas vitórias cada um teve, quantas derrotas teve, e isso conta também, sendo que o Aldo teve mais derrotas e mais vitórias. O mais importante é analisar o auge de cada lutador. Quantas vitórias por cinturão, defendendo cinturão, o lutador teve, quem ele enfrentou, o nível dos adversários que ele enfrentou na ocasião do combate. Uma coisa é você pegar um grande nome da história no auge dele, ou perto do auge. Outra coisa é derrotá-lo já decadente. Então, o peso das vitórias com certeza não é o mesmo. Então, surpreendido com a pergunta muito técnica, né? A respeito de quem será e quem seria o melhor peso-pena de todos os tempos. Vamos lá, vamos por números, né? Um tem 9 defesas de cinturão, que é o nosso querido José Aldo, e o Volkanov está na 5ª, né? O José Aldo veio campeão de um grande evento também, que foi o WC, batendo em todo mundo, né? E eu não sei assim, a história do Volkanov, só sei que ele lutou em diversas categorias, então provavelmente ele é um cara forte, que se encontrou numa categoria. Mas enquanto ele não bater o título do Aldo, eu não posso considerar ele o melhor peso-pena do planeta. Assim, o José Aldo em termos de números, né? Ele defendeu parece que 9 vezes. Isso aí tu conta no dedo um atleta que consegue um feito desse, né? Mas o Volkanov eu acredito que está bem colado ali nele, cara. E acredito que vai passar, porque fazer o que ele está fazendo não é para qualquer um, o cara tem que ser realmente diferenciado. E também pelo fato dele ter lutado com o Islam na categoria de cima e, na minha visão, ter ganhado. Pra mim ali eu falei, cara, esse cara aí realmente ele é fantástico. Tem também a questão de como foi a vitória. Foi dominante, foi por nocaute, finalizando, dando show, cadenciando, amarrando. Então são vários critérios. Para mim, o critério qualitativo é mais importante que o quantitativo. Em termos
de vitórias sobre caras relevantes que estavam no topo, ali entre os 5 melhores, por aí da categoria. No momento das lutas, o Aldo teve bem mais vitórias com base nesse quesito. Ele teve praticamente o dobro de vitórias sobre caras assim do topo da categoria em relação às vitórias do Volkanovski. José Aldo Júnior, ele já foi ultrapassado por Volkanovski? Na minha humilde opinião, não. Porque não é só a questão numérica. Ele ainda precisa construir um legado. Ele ainda precisa sedimentar o seu nome como José Aldo durante anos e anos o fez. José Aldo, o primeiro campeão da divisão peso-pena do UFC. Atletas se inspiraram no José Aldo. Ele, inclusive, virou o Hall da Fama. Só isso já daria um ponto final nessa discussão. O Alexander Volkanovski pode chegar ao nível do José Aldo? Sem dúvida. É um grande atleta, um grande lutador. Ainda está em atividade. Para mim, o melhor peso-pena de todos os tempos ainda é o José Aldo do Brasil. Para mim, são os dois melhores, sem discussão. Volkanovski e José Aldo. Em terceiro, eu colocaria o Holloway. Em quarto, o Patrício Pitbull. Em quinto, o McGregor, que teve um auge excepcional, porém muito curto. Então, eu ainda coloco o José Aldo em primeiro como o melhor peso-pena de todos os tempos. Mas o Volkanovski, pelo andar da carruagem, tudo indica, ele tem grandes chances de superar o Aldo. É uma discussão divertida, eu acho que é pertinente sim. GSP viveu isso, Jorge St-Pierre, quem é o melhor meio-médio de todos os tempos, enquanto o Kamaru Usman estava na máxima proeminência, em máxima relevância. Eu já escutei, inclusive, pessoas dizendo que o Ngannou é o melhor peso pesado de todos os tempos. Simplesmente deletaram, esterilizaram o Fedor. Ngannou, que inclusive vai fazer a luta de estreia dele no boxe profissional e milionário contra o Tyson Fury em outubro na Arábia Saudita. Mas se nem mesmo o Fedor é uma unanimidade como o melhor peso pesado de todos os tempos, então é porque tudo que é interpretativo, tudo que envolve a interpretatividade, existem 1000 perspectivas e eu acho isso ótimo. Enquanto houver divergências, enquanto houver elaborações, existe a evolução. Que venham conflitos, que venham perspectivas diferentes. O Volkanovski reassumiu o posto de melhor peso por peso, pound for pound do ranking do UFC. O José Aldo já esteve com esse status algumas vezes, há alguns anos, reinando absoluto como o melhor 66 da história, até que a ameaça veio lá da Austrália. Muito especialmente pelo Volkanovski ter feito uma apresentação sensacional contra o Makhachev, desafiando o cinturão de cima, muito especialmente depois do sapeca iaiá que ele deu no Pantera no último sábado, e existe também a questão do confronto direto, né? Volkanovski e José Aldo se enfrentaram. No Brasil, inclusive. Para os mais românticos, alegam que o José Aldo já estava em declínio. Ok, mas em compensação, 3 anos atrás, em 2019, também o Volkanovski, de lá para cá, evoluiu uns 500%. Outros podem recorrer ao argumento de que Max Holloway e José Aldo se enfrentaram 2 vezes e o havaiano levou a melhor nas 2 oportunidades. Por sua vez, Max Holloway contra o Volkanovski se enfrentaram 3 vezes e o australiano venceu nas 3 vezes. Só que não existe essa regra de 3 da matemática no MMA. Tem 1000 fatores, tem 1000 variáveis aí, 1000 nuances que muitas vezes um jogo não necessariamente casa com o outro. E na questão do estilo de jogo, aí é muito preferencialmente, o Volkanovski é um tanque blindado que não dá marcha ré. Vai verticalizando e é porrada bruta, força bruta. É um cara de nocautes, é um cara de quedas grandes. É um cara de extrema explosão durante 25 minutos. O José Aldo é outro estilo completamente diferente. Ele vai no preciosismo, ele vai na estratégia. Seria o equivalente ao Floyd Mayweather no boxe, que são outras características a serem contempladas. É um cara muito elusivo, é um cara que tem um sistema defensivo que simplesmente não é encontrado. É um cara que não é pontuável. O José Aldo é um cara estratégico, assim como o Floyd Mayweather. Tudo é preferência e todas as opiniões são extremamente válidas.
especialmente a de vocês. Rapaziada do Super Lutas, votem à vontade e sem moderação. Quem é o melhor peso-pena da história? Quem é o melhor peso-pena de todos os tempos?